Você já parou para pensar? Essa frase dita assim, sou estranho porque não é possível a gente parar de pensar. Então nós sempre estamos pensando. Aliás, é o que caracteriza a nossa racionalidade, é o fato de a gente pensar. Em latim tem até uma frase que diz cogito ergo sum, que traduzindo para o nosso português é penso, logo existo. Isso podemos pensar a respeito e imaginar que se a gente para de pensar, a gente deixa de existir. O que a gente pode fazer é parar de pensar em um montão de coisas sem muito valor e passar a pensar em algumas coisas que, pelas consequências que tem sobre nós, têm um valor bastante alto. Então, em vez de a gente pensar na novela das 8 hoje, pensar no time do Corinthians, se ele vai ser campeão mesmo, se o São Paulo vai ser rebaixado, isso não traz nada para nós, a não ser para os jogadores e os donos de clubes, que cada vez estão ganhando mais dinheiro em cima disso. Para nós, pobres seres humanos, que compomos a maioria do povo brasileiro e do mundo, isso não tem importância alguma, a não ser aquela importância que alguns dão a respeito disso. Então eu proponho que a gente pare de pensar nessas coisas que não têm um reflexo direto em nossa vida e na vida de nossos filhos, de nossos netos, e passemos a pensar naquilo que é importante. No Brasil a gente costuma falar muito em crise. Tem crise na economia, crise na educação, crise na saúde, crise na segurança. Na realidade só existe uma crise. Todas essas que eu falei são reflexos, são consequências de uma única crise, que é a crise da política. Não necessariamente, como muitos falam, crise dos políticos que estão no poder hoje. Nós precisamos pensar o porquê esses políticos são dessa maneira. E é exatamente o sistema político que nós temos é que foi criando essa gangue de políticos que nós temos no Brasil. Então é sobre isso que eu estou procurando chamar as pessoas para pensar. E antes de começar a pensar nisso, eu gostaria de me apresentar para dizer, principalmente, não sou político, não sou economista, não sou sociólogo, não sou professor, eu sou um cidadão que tinha que ter uma profissão. Essa profissão que eu tive durante 30 anos foi ser oficial do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Então eu fui bombeiro durante a minha vida toda, nunca me meti em política, em economia, mas vivi 74 anos observando o que acontece na sociedade nesse tempo. E gostaria de transmitir algumas sensações que eu tenho a respeito do que acontece nessa área de política. Nós vamos procurar a definição da palavra política. Em alguns dicionários nós vamos encontrar administração, governo, governação, governança, direção, organização, tudo isso como uns sinônimos de política. Mas também tem alguns nos dicionários alguns significados já pelo desvirtuamento da política. Política também é sinônimo de malícia, de manha, sagacidade, esperteza, astúcia, maquiavelismo. Tudo isso também hoje está relacionado à política. E dessa palavra houve derivação de outras como politicagem, politiquice, que quer dizer política ordinária, política mesquinha, conjunto de políticos desavergonhados. Então são palavras que nós estamos no dia de hoje bastante acostumados com elas. Você já parou para pensar sobre isso? Você já em algum momento deu valor a essa análise desses problemas, de por que as coisas acontecem no nosso país? A política tem um seu ramo municipal, seu ramo estadual e o seu ramo na federação. Então nós podemos começar a pensar um pouco em política na nossa própria cidade. O que acontece, nós vivemos numa cidade, não vivemos
na federação nem no Estado. As coisas mais importantes que trazem consequência para nós são aquelas que acontecem na nossa cidade. Nós entendemos a política da nossa cidade. Na sua cidade, os políticos fazem governança ou fazem politicagem? Não parou para pensar? Pouca gente pensa. Então vamos pensar junto. Eu fiz uma pequena análise de alguns dados que você pode fazer a respeito de sua cidade. Ou conferir os meus dados se você está na minha cidade, que é Piracicaba. Então vamos pensar em algumas coisas. Você já pensou em como são eleitos os seus vereadores? Você já comparou o número de vereadores de sua cidade com outras do mesmo porte? Ou já pensou se esse número de vereadores poderia ser menor ou precisaria ser maior? Você já calculou quanto custa o vereador para a sua cidade? E se esse custo é parecido com o de outras cidades? Se ainda não tem resposta para essas perguntas, vamos tentar respondê-las juntos. Primeira questão: sabemos que os vereadores são eleitos pelo voto proporcional. Mas o que significa isso? Significa que os votos que eu dou a um político, que na maioria das vezes são politiqueiros e não políticos, na realidade eu dou ao partido dele e não a ele. Isso quer dizer que você vota em quem quer, mas normalmente elege quem não quer. Para clarear um pouquinho essa questão de quanto custa um vereador para a cidade, nós fizemos uma tabela que eu observo só um custo, não todos os custos que na realidade eles causam para o erário. Nós fizemos uma tabela para ver se é a mesma coisa em todas as cidades, como é que isso está distribuído no nosso país. Então eu fiz uma tabela com 7 colunas, 15 linhas. Na primeira coluna eu coloquei o nome do município a que eu estou me referindo. Na segunda eu dou o valor total dos eleitores da cidade. Na terceira coluna, o número de vereadores. Na quarta coluna, a relação de quantos eleitores por vereadores. Na quinta, o salário de cada vereador. Na sexta, o total do salário. Na sétima, eu divido o total de salário pelo total de eleitores para ver quanto é que representa no bolso do eleitor cada vereador por mês. Na primeira coluna, pode observar que tem aí 15 municípios. O menor que eu peguei tem 160 e poucos mil eleitores e o maior é São Paulo com 8.800.000 eleitores. E nós notamos que já há uma variação muito grande em relação ao número de eleitores e o número de vereadores. Londrina, por exemplo, tem 353 mil eleitores, tem 17 vereadores. Piracicaba, que é onde me preocupa mais, nós somos em 283 mil eleitores e temos 23 vereadores. Então, temos 6 vereadores a mais do que Londrina, embora Londrina tenha 70 mil eleitores a mais do que Piracicaba. Então é isso que eu proponho a vocês, que pensem, que analisem a respeito do que acontece no seu município. A proporção de eleitores por vereador, é lógico que também vai variar de acordo com essa flutuação de número de vereadores por cidade. Nós podemos pensar que se temos 283 mil eleitores aqui em Piracicaba, tem 23 vereadores, então cada vereador deveria cuidar de 12.340 eleitores. Não é que isso aconteça, mas a matemática nos diz isso. Cada vereador deveria cuidar de 12.340 eleitores. Mas se observarmos em São Paulo, essa proporção, cada vereador deve cuidar de 164 mil eleitores. No Rio de Janeiro, 72 mil eleitores. Então há uma diferença muito grande nessa proporção e então não é importante o número de vereadores, a não ser que a gente chegasse à conclusão que de fato a cidade que tem mais vereadores está muito melhor administrada
ou os seus munícipes estão muito mais contentes do que nas outras que têm menos eleitores. A questão salarial também há uma variação muito grande, independente do tamanho do município. Nós temos, por exemplo, a cidade de Campinas. Vocês podem ver que são R$ 9.200 o salário do vereador. Já em Piracicaba, o salário é de 11.500 para uma população, 1/3 dos eleitores quase que tem em Campinas. O que reflete esse salário dos vereadores? Porque eles é que decidem quanto devem ganhar. Eles têm apenas uma limitação superior. Ele não pode ganhar mais de 60% do que ganha o deputado estadual, que por sua vez não pode ganhar, não sei que limite, do deputado federal. Isso não quer dizer que eles precisem ganhar esses 60%. Mas como eles é que fabricam o seu próprio salário, eles levam, em alguma cidade, exatamente para esse valor. Determinado aumento de salário aqui em Piracicaba aconteceu exatamente isso. Eles aumentaram 66% no seu salário, enquanto o resto do povo, dos trabalhadores, ao qual eles dizem representar, nesse período tiveram 8, 9% de aumento no salário. É um absurdo, em termos de organização, alguém definir o seu próprio salário. Qualquer trabalhador acha que ganha pouco para aquilo que faz. E qualquer patrão acha que paga muito para aquilo que o trabalhador faz. Quando o patrão é que define o seu próprio salário, que é ao mesmo tempo o patrão e o empregado, é claro que ele vai ser bastante benévolo para com esse aumento de salário. Então são coisas que refletem a necessidade de a gente pensar nesse sistema, porque isso só traz prejuízo para o povo. Na última coluna, na coluna 7, tem o que eu coloquei aqui, custo por eleitor. É um custo, se a gente for pensar nesse valor aqui, é um custo pequeno, mas dá uma percepção muito grande a diferença que existe de um município para o outro. E isso aqui eu estou falando no salário. Eu não estou falando no carro que o vereador tem, no celular que ele tem, na conta do celular que é paga coisa, nos meia dúzia de assessores que ele tem no seu gabinete, nas verbas de representação, nas verbas de viagem, nas verbas todas que eles têm, além desse salário. Nesse custo aqui por eleitor, nós vemos que tem cidade que um vereador, como no caso de Bauru, o vereador custa para cada eleitor R$0,43 para o bolso do contribuinte do eleitor. Em São Paulo, esse custo é de R$0,09 o custo para cada eleitor. E eu, infelizmente, o meu bolso é o que é mais judiado, porque eu pago R$0,93 por mês é o custo de cada vereador. Ah, mas é pouco, não chega nem a R$1. É pouco para cada eleitor, mas muito para aquele que se dispõe a se sacrificar pelo povo, ao qual, em época de eleição, ele vai para o palanque ou para a televisão e dizem sistematicamente, qualquer um que vai lá, vou defender a saúde, vou defender a segurança pública, vou defender o trabalho, vou aumentar os empregos, ele só cuida do emprego dele. Nós vamos sair dessa tabela, que espero tenha ajudado, para que se entenda o que ocorre sobre o nosso sistema político, no que se refere às diferenças entre as cidades e os custos de cada vereador. E vamos falar sobre outras consequências do sistema político vigente. Vamos falar quem de fato elege os políticos. E é claro, o que vou falar é sobre Piracicaba. Pense sobre a sua cidade. O TSE fornece os dados. A contagem desses votos é a seguinte, tomando como, por exemplo, a minha cidade. Piracicaba tem cerca de 280 mil eleitores e nós possuímos
23 vereadores. Isso dá um quociente, que a gente chama de quociente eleitoral, em torno de 12 mil votos, que seriam necessários para uma pessoa ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores. Todo mundo que em Piracicaba, que compete numa eleição e tem 12 mil votos, ele com certeza terá uma vaga na Câmara de Vereadores. Mas a contagem máxima que nós tivemos na última eleição para um vereador, se não me falha a memória, foi questão de 3.500 votos. Então, como é que esses vereadores foram eleitos se não tem os 12 mil votos? É que, na realidade, o voto é para um conjunto de vereadores de um determinado partido. Se um partido tiver 12 mil votos, ele tem direito de colocar um vereador na Câmara de Vereadores. Se ele tiver 24 mil votos, ele coloca 2 vereadores. E qual é a importância disso? A importância é que o vereador, já em seu exercício do mandato, ele sabe que ele precisa de mais votos para o partido dele. Então, antes das eleições, ele vai atrás de pessoas que ele sabe que tem a capacidade de arrumar 100, 200 votos. Não que queira convencer essa pessoa a conseguir os votos para ele. Não, mas ele quer convencer essa pessoa a ser candidato pelo partido dele para somar mais 100, 200 votos para o partido dele. Isso torna uma situação bastante prática. Em Piracicaba, nós somos, como já falei, 280 mil eleitores. Os votos dos 23 vereadores eleitos somam cerca de 64 mil votos. Então, de 280 mil, nós tiramos os 64 mil votos. Nós chegamos à conclusão de que quase 220 mil eleitores em Piracicaba não querem nenhum desses vereadores que estão lá, porque não votaram em nenhum deles. Mas então como é que eles foram eleitos? Por essa questão do voto proporcional. Cada um deles tem seu curral eleitoral, como é falado, um porque é uma determinada religião, ele consegue os votos dessa igreja, o outro porque é de um sindicato, o outro porque é de outro sindicato, o outro porque tem profissão que facilita com que ele ofereça benefício para as pessoas, graciosamente, que seria até uma compra de voto, mas ele consegue com isso acumular um número de votos para ser eleito, que ele sabe que não precisa mais do que 1.200 votos para conseguir um lugar na Câmara, quando na realidade seria necessário 12 mil votos. Basta que no partido dele tenha um número de candidatos que consigam as vagas, e ele, sendo o mais votado do partido, ele consegue essas vagas. Então, a situação prática que nós temos é que nós somos governados pelas minorias. São minorias que tanto reclamam do governo, na realidade são elas que ditam as regras e não o povo da cidade como um todo. E o pior disso é que o vereador sobe na tribuna da Câmara, fala um montão de besteira, às vezes, e diz que está falando em nome do povo da cidade. Se considerarmos os eleitores, aqui na situação prática que eu falei de Piracicaba, ele está falando em nome de cerca de 0,35% dos eleitores. Se eu for considerar os não eleitores, ele vai estar falando em nome de 0,2% da população. Mas ele sobe na tribuna, usa a palavra que está representando o povo de Piracicaba. Então essa situação se repete em todos os municípios do Brasil. Se repete na Assembleia Legislativa dos Estados. Repete na Câmara de Deputados Federal. No caso de São Paulo, nós temos 70 deputados federais lá em Brasília. De acordo com o TSE, eu pesquisei a contagem de votos, esses 70 deputados representam 1/3 dos votos válidos de São Paulo. Eles representam 1/3 da população do Estado, e não o Estado de São Paulo, como toda a população do Estado de São Paulo. E o que significa isso? Significa que eles não têm interesse nenhum
em satisfazer a vontade do povo, do seu estado ou do povo da sua cidade quando são eleitos. Porque eles não precisam do voto desse povo para se eleger. Hoje em Brasília só se fala em reforma eleitoral. É triste ouvir essa palavra, sabendo que o sistema eleitoral é absurdo, é uma maluquice, certo? O jeito que se vota no Brasil. Mas se falar em reforma eleitoral por esses políticos que foram eleitos e são mantidos por esse sistema, certo? Só tem um significado. Para o eleitor, a coisa vai piorar. E o que eles estão se debatendo, principalmente os chamados caciques da política brasileira, é para fazer mudanças em que possibilitem que eles se perpetuem nas funções que principalmente lhe dão um foro privilegiado, que eles sabem que dificilmente vão ser punidos pelas falcatruas que nós vemos todo dia na televisão, nos jornais e nas revistas. Então, o sistema é que está errado. E o sistema é nacional. Em todas as cidades do Brasil ocorre a mesma coisa. E por isso que as notícias mais comuns que têm aparecido na televisão nos últimos meses são fatos de corrupção, de fraudes, de compra de votos, de participação de propinas em contratações. E está uma coisa disseminada no Brasil inteiro. Não é uma coisa, como se pensou no começo, localizada na Petrobras, no BNDES, hoje apareceu na prefeitura de Foz do Iguaçu, no governo do Mato Grosso. A coisa está disseminada no Brasil inteiro porque é o sistema que foi criado e que interessa muito aos políticos. Como a eles é dado a regalia de eles cuidar das mudanças no sistema, eles mudam sempre de maneira que essas possibilidades não lhes sejam tiradas, que eles continuem sendo a favor do sistema atual para que consigam se manter nas benesses do sistema, perpetuando o sistema para sempre. Pode ver que todos os políticos, os grandes caciques, já têm um filho que é deputado estadual. Se ele é senador, o filho já é deputado federal, já é prefeito numa cidade, já é vice-prefeito, já está encaminhado na política, porque é questão de dinheiro para se conseguir ser um político no Brasil. Bom, mas isso tudo eu acho que muitos de vocês já pensaram. Pensaram por força até daquilo que aparece no noticiário. Mas eu falei, eu fui bombeiro dentro de uma organização que no Brasil é uma organização militar. E nessa organização a gente tem regras. E uma das regras é que a gente não deve criticar o sistema. Todo mundo pensa isso, que o militar não gosta de crítica ao sistema. Existe sim essa regra de que não deve ser criticado o sistema. Quando se faz uma crítica, tem que se apresentar uma solução ou uma alternativa para aquilo que está sendo criticado. Então, se eu estou criticando o sistema de como são votados os vereadores e os deputados, qual seria a minha sugestão para que o Brasil não se mantenha nesse sistema? Tem gente que fala em distrito, em meio distrito, em distritão, em distrito médio, distrito misto. Essas discussões são feitas pelos políticos e não chegam a conclusão nenhuma, exatamente porque tem uns que seriam mais beneficiados, então ele não quer determinada mudança, mas quer outra e essa outra não é boa para um outro grupo. Então acabam, provavelmente, se for votado, vai ser recomendado aquilo que atende a maioria, não talvez maioria em número, mas a maioria mais poderosa no parlamento brasileiro. A minha sugestão não tem nada a ver com um distrito. Eu acredito que é uma sugestão bem simples,
que filtraria esse excesso de candidatos que nós temos nas eleições para vereador, para deputado. Aqui em Piracicaba, se não me engano, na última eleição, tinha mais de 400 candidatos a vereador. Porque na democracia, nós todos temos liberdade de se candidatar, desde que arrume uma legenda para isso, e é fácil de conseguir a legenda, porque todas elas correm atrás de candidatos para poder engrossar o número de votos que ela vai ter. E esse é um grande erro do sistema também, ter tanta legenda, certo? Que fica inviável o eleitor saber reconhecer qual é a ideologia de um partido hoje no Brasil, no meio de 30 e tantos partidos que existem. Mas a nossa sugestão não depende do número de partidos, depende apenas de se fazer um filtro para esse número muito grande de candidatos para vereadores ou para deputados. Seria 2 turnos na eleição para deputado e para vereador, como nós já temos para prefeito. Se o prefeito não atingir um determinado limite de voto, 50%, se o prefeito não atingiu, se o presidente não atingiu, tem um segundo turno para decidir quem vai ganhar a eleição. E nós poderíamos ter um segundo turno no legislativo, que filtraria esse excesso de candidatos que entram na disputa cientes de que não vão ser eleitos. Alguns, que eu já sei que até recebem dinheiro para ser candidato, para angariar aí um punhado de votos para determinado partido. Então esse segundo turno filtraria esse excesso. E num segundo turno, aí sim o povo poderia escolher dentro de um número menor de candidatos que já foram selecionados no primeiro turno, e aí poderíamos ter melhores políticos no legislativo, tanto municipal como no estadual como no federal. Por exemplo, na cidade de Piracicaba, que tem 23 vereadores, seja lá quantos candidatos apareceram no primeiro turno, como eu tenho 23 vereadores, eu poderia colocar 3, 4 candidatos por vaga e reduziria esses 400, 500 candidatos a uns 60, 70 candidatos, certo? Para o segundo turno. Aí aqueles que têm esses curraizinhos que lhe dão 1.000 votos, 1.200 votos, certo? Com certeza no segundo turno não teriam esses votos necessários para se eleger. Eu tenho quase certeza que a maioria dos políticos que estão em exercício, com uma regra dessa, não passaria no segundo turno. Não é uma coisa dispendiosa, custosa, já praticamente na maioria dos lugares já tem um segundo turno para o prefeito, ou para o governador, ou para o presidente, no caso do deputado federal. Mas acho que o resultado prático para a democracia seria enorme. Seria mais ágil e útil para a democracia esse segundo turno, que filtraria bastante a qualidade dos nossos candidatos, dos nossos parlamentares que seriam eleitos com essas regras. Por hoje nós vamos parando, mas não vamos deixar de pensar. Eu vou continuar pensando e já tenho na cabeça alguma coisa já pensada que logo nós voltaremos a colocar para a sua avaliação e que gostaríamos de saber também a sua opinião. E se tiver algum assunto que queira que a gente pense junto, nós estamos à disposição. Que, como eu falei no começo, eu e ninguém consegue parar de pensar.